muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje eu quero compartilhar um pouco de conhecimentos voltados para um tema muito básico, que é o nosso cérebro, tá? E eu decidi falar um pouco sobre este tema por uma razão bem simples, tá? Se vocês param para pensar, hoje em dia, né, por que nós falaríamos de cérebro? Então, a primeira é porque, assim, como vocês podem ver aqui na tela, com o cérebro nós temos a capacidade de entrar em processos de criatividade. Nós podemos criar, nós podemos comunicar, podemos sentir, podemos amar. Então, o que seria se a gente não tivesse esse órgão tão importante como é o cérebro, tá? E uma outra questão que a gente precisa entender com o cérebro é que ele é o órgão mais importante e é aquele ao qual nós prestamos menos atenção. No mundo de hoje, tanto na vida pessoal como na vida profissional, a gente se percata com situações, sabe, de estresse, de ansiedade, de angústias. Às vezes passamos pânicos, às vezes passamos um monte de situações que não são alheias ao cotidiano, né, e ao dia a dia. Então, uma questão, assim, quando a gente, por exemplo, tem um problema pulmonar, a gente procura um especialista. Quando a gente tem um problema do estômago, ou quando a gente tem um problema hormonal, a gente vai também em um especialista, não? Em cada área, obviamente, bem seja um cardiologista, bem seja um nutricionista, bem seja um neurologista, sim, mas de certa forma, né, quando a gente está falando, por exemplo, de emoções ou de sentimentos, né, a gente não presta atenção muitas vezes a isso. E, de certa forma, é importante saber que sempre existe também uma série de profissionais que vão nos ajudar a lidar com as questões emocionais, com as questões de sentimento, da mesma forma como o neurologista vai fazer com a parte neurofisiológica, entendeu? Então essa questão se faz muito importante. O cérebro é o órgão mais complexo, mas ao mesmo tempo, por ser tão complexo e tão importante, é que a gente precisa começar a prestar mais atenção e a cuidar melhor dele, tá? Uma questão, por exemplo, que eu me reparo muito é o seguinte: a gente hoje em dia vai na academia para cuidar de nossa forma, de nossa estrutura. E o que acontece? Que para a gente estar em uma boa forma, para a gente estar com uma boa autoestima, e ter um corpo, vamos dizer, sarado ou em boa forma, a gente precisa do nosso cérebro por uma simples razão, porque é ele quem comanda todos os movimentos e a parte motora. Entendeu? Então, o cérebro ele precisa estar em uma boa condição para que a pessoa ela possa ir, inclusive, na academia e fazer exercício, ou possa sair e dar uma caminhada no parque, né? E tudo isso, claro, vai depender de quê? De qual que é o cuidado que a gente toma com esse órgão tão vital como é o nosso cérebro, né? Eu vou mostrar para vocês bem rapidinho, eu vou mostrar um vídeo aqui que ele ilustra precisamente a questão voltada precisamente para as questões da importância, não, do nosso cérebro, né? Deixa só encontrar aqui no meu computador, né, onde que eu deixei aberta a tela de esse vídeo para vocês poderem assistirem, tá? Bom, eu acho que eu vou ter que entrar aqui, né? Então vou mostrar bem rapidinho, né? Acho que vocês conseguem agora enxergar na tela o vídeo que está passando. Então, olha, aqui vocês, por exemplo, veem que o cérebro sendo interpretado na forma de conexões sinápticas, ou seja, o nosso cérebro ele tem um monte de células e essas células estão fazendo conexões umas com outras.
E é devido a essas conexões que vocês conseguem enxergar precisamente o que estão vendo na tela, todas as funções e capacidades que o nosso cérebro tem de armazenar informações e processá-las. Então, tanto a leitura, como comunicar-nos, como associar-nos com outras pessoas, como qualquer tipo de atividade depende do nosso cérebro. Entendeu? Então, basicamente, a ideia de mostrar esse vídeo é precisamente para que vocês tenham uma ideia como é que ele funciona lá dentro, né? Então, espero que cada um possa tirar suas conclusões, né? Muito bem. Ok, vamos falar então agora de uma outra questão que é importante e que é fisiologicamente, o que esse cérebro faz? A gente pode até saber as dimensões, as medidas dos nossos músculos, mas dados que muitas vezes não são muito bem conhecidos pelas pessoas, vamos dizer, por pessoas que não têm assim, nenhum conhecimento ou nenhuma relevância ou que trabalhem com as questões da saúde, né? Então eu achei importante a gente compartilhar algumas questões aqui importantes. A primeira é que, claro, é o órgão mais complexo. Segundo, o cérebro, o peso do cérebro é de mais ou menos 1,3 kg. Isso corresponde a 2%, né, do peso do nosso corpo. E uma outra coisa que a gente precisa entender é que o cérebro ele é meio molinho, ele tem uma composição suave, não sólida. Porém, esse 1,3 quilos, né, de massa, ele basicamente consome 20% do total da energia que é produzida pelo corpo. Então, só para que vocês se façam uma ideia de o grande potencial que esse órgão tão primordial tem em nossa vida, para nós poder basicamente viver, né? Viver, eu estou falando no término geral. Essa é uma questão muito importante. Agora, o cérebro, a gente precisa também entender que ele tem certas composições, né? E vocês vão entender que essa composição ela é importante porque ela vem de certa forma do que nós consumimos, né? Então ele é composto por água, por ácidos gordurosos, gordura, né? Os sais minerais e glucose. E aqui eu coloquei algumas referências para vocês também terem uma ideia bem interessante sobre o próprio cérebro, que é 80%, entre 80% na verdade e 90% da massa do cérebro como tal, ela contém água. Sendo que os 60% de todo o córtex cerebral, na verdade do cérebro como tal, ele é composto de gordura. E quando a gente fala de sais minerais, né, as sais minerais, estamos falando basicamente de quê? De potássio, cálcio, sódio, enfim, são necessários para todo o processo de condutividade elétrica no cérebro, para que ele possa fazer essas conexões que a gente chama de sinapses. E obviamente que o glucose ela é necessário para quê? Para suprir as demandas metabólicas, tá? Assim como as energéticas. Muito bem. Por que eu água? Vamos falar um pouquinho sobre, e aqui eu vou mudar um pouquinho minha tela, que eu gostaria de mostrar para vocês também uma questão bem importante que faz referência a, eu tenho aqui uma tela bem interessante que vocês vão gostar. Esse é um software que se chama Silvius 4, ele é um software pago. E ele mostra toda a fisionomia e as dinâmicas do cérebro, ou seja, é uma ferramenta excelente para quem trabalha com medicina, para quem é neurologista. Eu, como neuropsicanalista, uso ela muito, tanto para pesquisa, como para estudo, como para fazer demonstrações, inclusive em aula, tá? Então aqui
eu vou mostrar para vocês, só para que vocês tenham mais ou menos uma ideia da questão principalmente voltada para o fluxo de água no cérebro, tá? Então aqui nós podemos, inclusive, vamos procurar aqui no glossário visual, né? Vamos a tentar encontrar os ventrículos, ok? Para que vocês se façam uma ideia. Então, os ventrículos, olha que legal, né? Esses ventrículos são como os aquedutos, né? Por onde a água flui. Uma questão super importante que nós precisamos também tomar em consideração é que o cérebro ele não retém água, né? Então, nós precisamos consumir água constantemente, né? E aquela questão, não, o mínimo que a gente deveria consumir seriam 2 litros diários para que o cérebro funcione corretamente. Porém, pode ser que quando a pessoa ela está extremamente desidratada, ela precise consumir muito mais do que 2 litros, tá? Por quê? Porque o cérebro ele precisa estar fazendo conexões continuamente. E uma das regiões do cérebro são os ventrículos que precisamente filtram a água para que todos os nutrientes, né, que vão através de o mesmo composto, eles possam ser distribuídos em cada região através das conexões e as redes neuronais. Então vocês veem aqui, por exemplo, vários tipos de ventrículos, né? Eu não vou entrar no detalhe de definição porque viraria uma aula de neurociência mais complexa. E a ideia não é essa, a ideia hoje é só mostrar para vocês um pouco dessa grande ferramenta, desse tesouro, na verdade, que a gente tem, que é o nosso cérebro. Então, voltando aqui à questão da água, vocês veem que a gente tem um ventrículo lateral, né, que está mostrado aqui em vermelho, o terceiro ventrículo, que está bem no centro do sistema límbico do cérebro. E um canal que se chama o aqueduto cerebral, que ele passa basicamente entre a ponte cerebral, né, e é por onde praticamente que flui, não, a água que a gente consome, né. Então, nesse sentido é que é importante entender como é que esse processo de tomar água, né, consumir água continuamente se faz precisamente para quê? Para que o cérebro ele possa trabalhar adequadamente. Beleza? Muito bem. Vamos falar então aqui de por que o cérebro precisa de água. Primeiro porque a água ele remove toxinas. Ele transporta nutrientes, né, não somente ao corpo, mas também ao cérebro. Ele regula a temperatura periférica, que é a temperatura interna, e a temperatura corporal, né? Assim mesmo, o que ele faz? Ele ajuda a produzir hormônios, produz o mais importante para toda a interconexão entre neurônios, que é a produção de neurotransmissores, né? E olha uma coisa interessante, a água ele é muito importante para a lubrificação das nossas articulações e as nossas juntas, né? E quando a gente está falando em termos de o cérebro como tal, né, ele absorve o impacto de possíveis golpes que a gente possa ter, por exemplo, quando cai e bate a cabeça. Entendeu? Então, nesse sentido, a água ela atua como se fosse um amortecedor também nesse fluxo da água. Lembrem, eu falo muitas vezes para os alunos quando eu dou aula de neurociência que uma forma relativamente fácil de interpretar como que é o tamanho, qual é o tamanho do nosso cérebro é juntar os nossos 2 punhos, né? E as pessoas ficam admiradas porque dizem, nossa, mas assim de pequeno é o nosso cérebro? Então, porque uma coisa é o cérebro e outra coisa é o fluxo líquido que há ao redor e dentro e através do cérebro, né? Uma outra coisa que é importante a gente prestar atenção é que a água ele converte a comida em energia. E uma outra questão muito importante é o transporte de oxigênio. Para que nosso
cérebro possa funcionar apropriadamente, ele tem que ter uma alimentação adequada, né? E tem que ter oxigênio. Uma questão que eu faço muito também nos atendimentos é a questão de a respiração. Respiração, eu já tinha falado para vocês, inclusive nos lives anteriores, vocês podem verificar em YouTube, quando vocês quiserem, um dos meus vídeos que fala sobre a neurometria. E na neurometria, a gente faz treinamento para quê? Para ensinar a pessoa a respirar, porque nós adultos esquecemos totalmente de respirar, e principalmente esquecemos de respirar quando estamos em situações de estresse, né? Então, oxigênio é muito importante precisamente para que a gente consiga, sabe, trabalhar, inclusive na parte cognitiva, ter uma boa capacidade, né, de oxigenação, entendeu? Muitas das pessoas, por exemplo, quando a gente está trabalhando com questões de hiperatividade, transtorno de déficit, ou déficit de atenção e hiperatividade. Na grande maioria dos casos, uma das razões pelas quais se dá a hiperatividade é porque existe uma aceleração de sinapses muito forte, mas ao mesmo tempo elas não estão bem organizadas, e não ficam bem organizadas. Por quê? Porque não existe oxigênio, ou porque existe uma limitação de oxigênio. A pessoa, ela não respira, ela está antenada em 50 mil coisas, né, pensando em um monte de coisas, todas ao mesmo tempo. Então ela não se dá o tempo para fazer o principal exercício de todos, para organizar suas ideias, que é o quê? Que é respirar. Entendeu? Então nesse sentido, a água, ele também, além da respiração, ele ajuda no fluxo, no transporte de oxigênio. Beleza. Agora vamos falar um pouquinho sobre as gorduras. Lembra que nós falamos que o cérebro, ele está composto por 4 componentes principais: a água, né, o ácido gorduroso, que neste caso seriam as gorduras. E por que a gordura, ela é importante no cérebro? E aqui, quando nós vamos, eu vou destinar um outro live para a gente falar um pouco sobre que tipo de alimentos contém ácidos gordurosos saudáveis para o cérebro, tá? Eu posso já até adiantar que um deles, por exemplo, é o coco, o óleo de coco, né? Outro eu vou tomar um pouquinho de água para oxigenar meu cérebro. E, por exemplo, o abacate é muito bom. Amêndoas, por exemplo, são alimentos que são ricos em ácidos gordurosos. E eles se tornam importantes por várias razões. Uma é porque facilitam a aprendizagem. Toda a parte do sistema cognitivo do nosso cérebro, para que ele possa fazer essas junções no córtex cerebral, né, tanto para a parte de planejamento como tomada de decisões, precisa estar bem hidratado e, ao mesmo tempo, ter um nível de gordura relativamente bom para que essas sinapses consigam trabalhar o mais rápido possível, né? Obviamente que é muito bom sobre o sistema límbico, ou seja, ele age sobre os nossos estados de humor. Ele contribui para o processo de tanto memória de curto prazo como memória de longo prazo. E uma outra coisa importante é que ele facilita a transmissão elétrica. Lembre que o nosso cérebro, ele recebe estímulos do corpo inteiro através de sinais tanto bioquímicos como bioelétricos, tá? E uma outra questão é a estabilidade e a fluidez das membranas celulares. Tá? Então isso também é uma outra questão que a gente precisa entender enquanto o cérebro, ele tem essa massa de gordura, tá? A gente tinha falado já no começo sobre a importância dos sais minerais. Então, sais minerais, como é o caso, por exemplo, do potássio, cálcio, sódio, magnésio, zinc, ferro, né, são
essenciais para nosso cérebro. Por quê? Porque eles facilitam a condução elétrica, eles facilitam o metabolismo, né? Eles ajudam nesse fluxo, né, entre a passagem de água dos aquedutos cerebrais. É muito importante também tomar em consideração que as sais minerais elas são importantes para a saúde óssea e para todo o conjunto das funções cerebrais. Lembrem que o cérebro, e aqui eu vou fazer um parênteses que é bem importante, gente. Existe um ditado que fala que a gente usa 10% de nosso cérebro, tá? Eu já tenho feito várias pesquisas e assim, a conclusão, na verdade, vocês vão encontrar isso em Google e em várias partes, de que realmente a gente usa 100% do nosso cérebro. Por quê? Porque ele é um órgão, né? E esse órgão, só para que vocês se façam uma ideia, aqui na própria tela vocês conseguem enxergar várias colorações, mas para mostrar que as diferentes regiões cerebrais, cada uma dessas regiões, ela cumpre uma função específica. Então, na verdade, o órgão ele está sendo utilizado 100%, tá? Talvez, quando a gente faz referência a que a gente usa somente uma determinada porção, em termos de porcentagem, estamos referindo-nos mais aos nossos processos mentais e aos nossos processos de capacidade para desempenhar-nos com o mundo exterior, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Trabalhamos muito mais em função de questões netamente racionais, mas deixamos de lado a emoção, deixamos de lado a arte. A arte, por exemplo, é muito importante para o lobo, o hemisfério direito, né? Então, nós podemos trabalhar essas capacidades, só que quando a gente não pratica ou não trabalha certo tipo de atividades, são processos cognitivos que a gente deixa de estar experimentando. Então é nesse sentido que a gente está um pouco limitado e chegar a esse, vamos dizer, esse 10%. Mas o potencial como tal, a gente pode usar 100% desde que a gente, sabe, queira. Entendeu? Então, assim, uma coisa só para ter em claro que o cérebro como órgão, ele age, né, e ele atua 100%, ele funciona, a menos que seja cortada uma parte específica, uma região do cérebro, beleza? Bem rápido, por exemplo, quando a gente fala de potássio, onde que podemos conseguir sais minerais? A gente consegue sais minerais nas frutas, nas legumes, banana, né? Um alimento, um nutriente rico em muitos desses sais minerais é o caldo de osso, por exemplo. Olha, semana retrasada, na verdade, comprei 2 quilos de só osso, né? Cozinhei ele, coloquei um pouco de vinagre com vinagre de maçã, que ele ajuda a tirar todos esses nutrientes, né, do osso. O processo de cozinhar é um pouquinho extenso, né? Mas é um alimento muito rico em sais minerais, tá? Como eu falei, eu vou destinar uma outra sessão, uma outra live, para a gente falar um pouco de quais que são esses alimentos que podem ajudar a turbinar o nosso cérebro, para que ele seja mais proficiente, mais eficiente, né? E a gente possa ter uma melhor performance, beleza? Bom, uma outra coisa que é importante a gente também falar é a importância da glucose. Glucose ela é importante para quê? Para que os neurônios eles possam trabalhar e fluir também adequadamente e fazer sinapses, né? Então, literalmente nós estamos falando de que o cérebro, ele, de certa forma, ele precisa de quantidades específicas, obviamente, de açúcar, não em excesso, mas também é importante que a gente saiba que a glucose ela é importante por quê? Porque dá energia para o nosso cérebro, ele contribui com o processo de cognição, né? Contribui com a parte de manutenção celular e uma questão também
tão importante como o consumo de água, que é na produção de neurotransmissores. Lembrem que os neurotransmissores são os que possibilitam as conexões, né, entre um neurônio e o outro, que é o que se chama de sinapses. Tá? Então, nesse sentido, é que é importante o glucose. Beleza? Este é um fato que bem interessante, eu queria colocar para vocês, é o seguinte, como que o cérebro, a velocidade, né, das conexões neuronais funciona no cérebro. Então aqui eu coloquei alguns dados que são bem interessantes a gente prestar atenção. O primeiro é assim, o cérebro, a primeira parte, né, do corpo humano que se desenvolve a partir do momento da gestação é precisamente o sistema nervoso. Mas começa como se fosse tipo, vem a parte do cérebro e vem a caudinha que é a medula. E de aí vão crescendo ramificações, vão se estabelecendo neurônios. E aqui um dado bem importante. Durante a gestação, os neurônios eles se desenvolvem mais ou menos uma taxa de 250 mil por minuto, né? Então imaginem multiplicar 250 mil neurônios por um período total de 9 meses, chegamos na conclusão de que os neurônios, ao final, né, nós temos bilhões de neurônios. Eu vou mostrar isso numa outra diapositiva. Uma outra questão também importante. Os neurônios eles enviam sinais a velocidades que podem ser maiores de 250 km por hora. Né? Então, dependendo do tamanho do axônio, da caudinha de cada neurônio, né, o estímulo que é, por exemplo, o dedo gordo do meu pé, ele envia para meu cérebro por conta de eu ter batido o meu pé, o meu dedo gordo com a esquina da mesa, ele vai gerar um estímulo, né, que pode superar os 250 km para ir e para voltar. Né? Quando ele volta, o cérebro ele manda o sinal, tira o pé, né? E obviamente que ele vai mostrar isso no sentido de a dor, né? Mas essa dor, na verdade, termina sendo uma resposta de alerta, tá? Só para que vocês mais ou menos tenham uma ideia como que o cérebro reage quando, como que ele comanda o pé ou os nossos órgãos precisamente em resposta a estímulos externos. E olha uma questão interessante, o cérebro ele tem uma quantidade de energia hoje em dia suficiente para ligar inclusive uma pequena lâmpada. E aqui nós estamos falando entre 12 e 25 watts. Tá? Então, nós não estamos falando de um órgão qualquer, nós estamos falando de um órgão que, tudo bem que é complexo, mas ele tem potencial de energia. E esse potencial de energia é o que possibilita essa nossa pulsão de vida. Quando a gente em psicanálise fala sobre as pulsões de vida, pulsão de morte, nós estamos precisamente fazendo referência a quê? Aos sinais tanto elétricos como bioquímicos, né? Para quê? Para que o corpo ele possa interagir com o meio em que vive. O ser humano precisa interagir com, só que ele precisa desse Intel, desse chip, beleza? Muito bem. Aqui eu estou colocando alguns números importantes para vocês terem uma melhor ideia, né, de o que acontece, né, dentro desse órgão. Primeiro, como eu já tinha falado, o cérebro ele está composto por mais ou menos 100 bilhões de neurônios. Né? Agora esses neurônios eles se conectam entre si para formar mais de 100 trilhões de conexões neuronais, ou neste caso chamados de sinapses. Os neurônios eles também, vamos dizer assim, enquanto o ser humano ele vai se desenvolvendo, né, os neurônios também se desenvolvem até mais ou menos uns 25 anos de idade. Depois dos 25 anos de idade, o que acontece? A gente começa a perder neurônios, né, por
muitos fatores e principalmente por questões externas, porque lembrem que tudo que a gente coloca no nosso organismo, ele vai para o cérebro. Então, por exemplo, fumo, alcoolismo, cafeína em excesso, tudo isso vai chegando uma hora em que vai destruindo cérebros. Agora, vai destruindo, na verdade, neurônios, né? Isso não quer dizer que a pessoa ela vai ficar lesada, né? Porque perde neurônios conforme vai virando mais experiente e obviamente vai virando mais velha fisicamente. Porém, também tem uma boa notícia. E essa notícia é que o cérebro, assim como a gente adulta, nós perdemos mais ou menos 85 mil neurônios por dia, né? O cérebro ele tem a capacidade de realizar um processo de neurogênese, que é precisamente a criação, a geração de novos neurônios, né? E isso vai depender muito de quem? Da alimentação, do sono, da atividade física, né? E o conjunto de questões de forma equilibrada, as nossas emoções, nossos sentimentos e assim mesmo a nossa capacidade de manter o cérebro trabalhando intelectualmente. Então, dessa forma, nós estamos também estamos perdendo, mas ao mesmo tempo estamos criando neurônios, né? Uma questão também importante, né? Todas as informações no cérebro, elas entram pelos nossos 5 sentidos, pelo sistema sensorial. Só que 90% das informações, em termos gerais, elas provêm de onde? Daquilo que nós vemos, tá? E aí eu coloquei um dado que é importante. Mais de 36 mil mensagens visuais, elas são captadas pelo cérebro em um período de 1 hora, tá? Então, vocês dirão, Johan, mas como tantas mensagens? Os nossos olhos, eles são esponjas, né, que recebem informações não somente de aquilo que nós estamos vendo na nossa parte frontal, vamos dizer assim, mas o ângulo de abertura da visão, ela pode chegar a ultrapassar mais de 45 graus. Então, eu posso estar olhando para a câmera, mas ao mesmo tempo, o que acontece? Eu consigo ver indiretamente que a porta aqui do meu consultório ela está fechada, né? A luz externa está desligada, mas a interna está ligada. Então, tudo isso, o meu campo de visão, ele consegue enxergar, né? Então, não é uma coisa direcional, é mais bidirecional que a gente consiga enxergar em termos de imagens. Beleza? Muito bem. Bom, antes de a gente... hoje o tema, na verdade, terminou sendo um pouquinho mais dinâmico, mais rápido, né? Eu queria voltar um pouco aqui a mostrar para que vocês tenham mais ou menos uma ideia, né, de algumas das regiões do cérebro, né, que é importante. Então, deixa eu só mostrar aqui rapidamente, né, algumas partes que eu considero que é interessante a gente saber, só para ter uma ideia básica, né, de quais que são essas regiões do cérebro. Então, se, por exemplo, eu vou aqui na parte de anatomia da superfície como tal, né, eu posso mostrar para vocês, deixa eu só ver aqui, os lobos, né. Então, olha que interessante, aqui nós estamos falando de que o cérebro, ele tem uma parte que se chama o córtex cerebral, e esse córtex cerebral, ele consta de 4 lobos principais. Então, aqui vocês veem lobo frontal, que está ilustrado com azul, né? Temos o parietal, né? Aqui na parte vermelha, temos a parte temporal, e temos a parte occipital. Cada uma dessas regiões tem e cumpre funções específicas, né? Então, essas funções, para que fique claro o que acontece. Quando a gente está fazendo referência, por exemplo, vamos falar do lobo frontal, né? O lobo frontal,
ele é importante por quê? Porque ele tem a ver com todas as nossas questões de atenção, julgamento, personalidade, em uma certa porção, que seria aqui na parte mais entre não sei se vocês conseguem enxergar este sulco, essa divisão do sulco aqui, é o sulco central, né? Onde se encontra toda a porção que se encarrega do nosso sistema motor. Então, certa porção do lobo frontal compromete também movimento. Uma outra questão importante é o lobo frontal, ele se encarrega de quê? De toda a parte de planejamento, funções executivas, a parte consciente do raciocinar, de pensar, de tomar decisões, tá? Então esse lobo frontal é precisamente essa porção que nos leva, vamos dizer assim, a entender o que é o nosso racional, ok? A nossa consciência, né? Quando a gente fala do parietal, o parietal ele tem a ver com o quê? Com toque, com a nossa orientação espacial e com toda a porção voltada para percepção visual, né? Então, não somente o que nos vemos, a gente também tem que entender que o cérebro ele está captando aquilo que nos vemos, nos ajuda também a ter uma noção do espaço que ocupamos, né? E, bom, aí a gente, obviamente que a gente pode falar em mais detalhe em uma outra sessão. Vamos falar também um pouquinho do lobo temporal. O lobo temporal ele está envolvido com a parte de audição, né? Com a parte de memória e tudo que tem a ver com questões de humor também estão envolvidas na região do lobo temporal, né? E uma outra questão muito importante, linguagem. A linguagem ela está dividida, vamos dizer, naquela linguagem que é dinâmica e racional no hemisfério esquerdo e aquela linguagem não verbal no hemisfério direito, tá? Então a linguagem ela faz uma parte intrínseca de nosso cérebro. Vocês viram no vídeo precisamente quando ele estava mostrando certas ilustrações que saíam do próprio cérebro, e uma delas é o poder da comunicação. Então o cérebro ele é importante porque nos ajuda precisamente a ter aquele controle sobre aquilo que nós falamos, o que não falamos, e principalmente a associar-nos, né? E a ter essa noção da, vamos dizer assim, a realidade que temos perante o nosso mundo exterior, que é socializarmos com outros seres humanos. Então a linguagem ela termina sendo descrevida nessa região, né, do córtex cerebral. E a parte occipital ela se encarrega basicamente de quê? De toda a recepção visual, né? Principalmente, lembra que falamos de que 36 mil imagens aproximadamente são captadas pelo cérebro em um período de 1 hora. Então imagina, todas essas informações elas ficam armazenadas principalmente nessa região, beleza? Então, gente, eu espero que, assim, mostrando essas gráficas, fique mais claro para vocês entender um pouco o que faz o que no cérebro, beleza? Muito bem. Bom, a gente vai falar de reflexões. Já que nós estamos no tema do cérebro como tal, a gente também precisa entender um pouco certas questões que são importantes em nosso dia a dia, tá? Uma delas, né? Todas as nossas emoções, né, elas repercutem em nosso organismo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente passa por um estresse, ou quando a gente passa por uma ansiedade muito forte, ou às vezes um ataque de pânico, essas sensações elas produzem alterações em nosso organismo. Só que essas alterações elas são comandadas por quem? Precisamente pelo cérebro, tá? Então uma questão que a gente precisa prestar muita atenção
é como que a gente lida no dia a dia com essas emoções. Por isso eu coloquei a pergunta aí, como que eu estou lidando com estresse físico e emocional, tanto no trabalho como em casa, tá? Porque nos dois ambientes a gente vai passar por situações diferentes. Então, a gente precisa entender e refletir muito sobre como é que a gente lida com essas questões. E olha bem, às vezes a pergunta ela pode ser retórica demais, muitas vezes não, mas eu controlo muito bem minhas emoções. E aqui é que está, a gente fala, por exemplo, na psicanálise de mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa, existe um deles que se chama o autocontrole. O autocontrole ele é bom, só que em excesso, né, que acontece? A gente termina guardando emoções e em algum momento dado as emoções elas vão somatizar em nosso corpo. Tá? Então, eu deixo essa pergunta para que vocês, sabe, fiquem aí ruminando um pouquinho, sabe, refletindo sobre o que as emoções, as suas situações de vida hoje estão fazendo com vocês, e estão fazendo com seu organismo e seu cérebro. Tá? Uma outra questão importante é qual que é o nível de equilíbrio que hoje eu tenho entre minha vida pessoal e minha vida profissional. Né? O que essa pergunta tem a ver com o nosso cérebro? Bom, tem muito, porque uma questão que às vezes está intrínseca a nós é que quando estamos lidando com alguma situação, sobretudo no âmbito empresarial e corporativo, quando nós estamos lidando com situações pessoais, muitas vezes tendemos a fugir das situações pessoais e descontamos em quê? No excesso de trabalho. Só que o excesso de trabalho, a gente muitas vezes esquece de comer. Olha, no mundo corporativo, eu trabalhei no mundo corporativo por quase 20 anos. E muitas vezes eu me deparei, tipo, chegavam 3, 4 horas da tarde e eu ainda não tinha almoçado, né? Às vezes estava em situações de estresse que eu não sabia lidar com essas situações, tá? Mas perante, obviamente, o mundo corporativo, o mundo empresarial, o trabalho como tal, ele gera situações estressantes que, obviamente, em algum momento vão mexer com as nossas emoções, né? Então, quando a gente não tem esse certo equilíbrio, ou não sabe como manter a inteligência emocional, a gente termina pecando de certas formas nesse bem-estar, nesse equilíbrio, tanto físico como emocional. Tá? Uma outra questão, o que realmente impede de nos comunicar eficientemente com os outros? Isso é muito importante porque eu mencionei para vocês que uma das regiões do cérebro tem a ver precisamente com a linguagem. O que acontece? Muitas vezes temos questões não muito bem resolvidas por conta de processos de aprendizado lá atrás em nossa infância. Às vezes, um exemplo, por dizer assim, uma pessoa ela chega no seio analítico com questões de dislexia ou de afasias, que é a pessoa esquecer continuamente as questões, né? Muitas vezes o que acontece? No processo de aprendizado, a forma como a pessoa foi educada para aprender, principalmente gerações mais antigas, isso fez com que essa porção do cérebro ficasse muito mais retida, né? E aí, o que acontece? Com que, vamos dizer assim, se formou meio que um trauma neurofisiológico. Só que o trauma neurofisiológico, ele condiz com o emocional. Então, por exemplo, a pessoa que tem afasias ou que tem dislexias, ela também pode chegar a ter problemas para quê? Para falar em público, né? Pode ter medo de palco. Essas questões também são importantes entendê-las do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista neurofisiológico. Por que a pessoa ela tem medo de falar em público ou de se comunicar com as outras pessoas?
existe uma certa timidez, porque ela foi educada de uma forma, ou foi tratada, ou passou por alguma situação específica, né? Uma outra questão, como e quanto eu estou dormindo? Dormir é muito importante, gente. Por quê? Porque a hora do sono é quando o nosso cérebro ele processa todas as informações através do hipocampo. E o que o hipocampo ele vai fazer? Ele pega todas as informações abstraídas do sistema sensorial, né? E converte, ou processa as informações de curto prazo para transformá-las em memórias de longo prazo. Só que, vamos dizer assim, o cérebro ele precisa de um tempo específico. E esse tempo específico se dá mediante o repouso, ou seja, nas horas em que o cérebro ele não está mexendo com outro tipo de atividades, como é a parte motora, porque como o corpo está em repouso, né, então ele tem mais capacidade para quê? Para processar redes neuronais, para estabelecer sinapses e precisamente contribuir com todo esse processo cognitivo de aprendizado. Então, aí fica a pergunta, como e quanto eu estou dormindo? Tá? Como é que eu estou me alimentando? Gente, eu já expliquei para vocês, o cérebro ele precisa de água, precisa de glicose, precisa de sais minerais, né? E todos os componentes, eles vêm da alimentação, né? Então, fica essa reflexão para vocês. A outra questão, tanto na vida pessoal como na vida profissional, a gente às vezes se coloca em situações que tem muito a ver com a linguagem, muito a ver com a comunicação, mas também com a forma como lidamos com o mundo exterior, né? E dadas as circunstâncias ou dadas as situações da vida, muitas vezes nós nos colocamos em situações de inferiorização ou às vezes de superiorização, que ambas são padrões de insegurança. E eu coloquei essa reflexão porque os sentimentos de inferioridade geram uma quantidade de preocupações, e as preocupações, preocupação, geram que? Atividade cerebral em excesso. E não somente é isso, gasto de energia. Lembrem que o nosso cérebro ele é uma pequena porção, é 2% do nosso corpo, só que ele consome 20% da energia do corpo. Então, quando a gente está passando por situações de inferiorização, principalmente a inferiorização, muitas vezes a gente associa com um certo masoquismo, né, perante a gente, o automasoquismo. A gente se castiga muito com essas questões, sem se dar conta que o nosso cérebro está produzindo uma quantidade de atividade tanto elétrica como bioquímica exacerbada, né? E isso, ao longo prazo, termina, claro, afetando o nosso cérebro. Será que a gente está trabalhando para alcançar os nossos objetivos ou a gente está procrastinando? Então, voltamos aqui à questão de quanta porcentagem de nossos processos cognitivos de aprendizado nós estamos utilizando. Estamos utilizando somente o 10% ou estamos indo um pouquinho além, né? Lembrem, o cérebro ele trabalha 100%. Então, essa máquina ela tem a capacidade, né, de fazer maravilhas. Então, até onde nós, tudo aquilo que sonhamos, tudo aquilo que fantasiamos, de certa forma, que são imagens, obviamente, projeções de aquilo que nós queremos, até onde nós estamos chegando e trabalhando para concretizar todas essas ideias, todos esses sonhos, né? Que obviamente são objetivos, né? E terminam sendo realizações. Então, muito importante refletir sobre isso. Às vezes, quando a gente é muito perfeccionista, né, a gente fica bem pendurado em insistir em que as coisas têm que ficar quadradas, têm que ficar perfeitas. Só que, muitas vezes, dentro do perfeccionismo, existe certo medo,
medo de ser castigado, medo de não ser aceito. E o que isso tem a ver com o cérebro? Muito, porque a gente, novamente, a gente gasta mais energia do que a necessária. E outra, quando a gente se cobra mais, a gente está muito mais preocupado não com aquele resultado, sino com aquela consequência que pode dar por a gente não entregar algo na perfeição, né? Então, quando a gente se cobra demais, a gente, de certa forma, está entrando em um processo também de autojuízo, de autocrítica. E a autocrítica, ela está gerando atividade bioelétrica e bioquímica. E em excesso, obviamente que pode gerar impactos não muito bons ou positivos para as funções do nosso cérebro. Eu deixei uma aqui muito importante, que é a última, não? Como é que a gente lida com os nossos medos? Existe uma glândula no cérebro, principalmente na região central, bem no centro. Nós estamos falando do sistema límbico. Esse sistema límbico ele está composto por várias glândulas, mas uma delas se chama a amígdala. A amígdala, ela é como nossa campainha de alerta quando estamos em alguma situação de medo. Então, quando a gente não consegue aprender a lidar com as situações de alerta, né, a gente muitas vezes fica paralisado e o que acontece? A gente termina procrastinando ou a gente termina deixando de fazer questões que o nosso cérebro tem a capacidade de desenvolver e ajudar-nos a realizar. Então, eu acho que é muito importante também a gente pensar sobre como é que a gente encara os medos, né? Se a gente realmente os encara ou a gente fuge deles, tá? Então, uma última questão vejam aqui esse cérebro como um tesouro, né? E por ser ele um tesouro como tal, né? O que você está fazendo hoje com seu maior tesouro? Beleza? Então, essa pergunta, gente, eu vou deixar para cada um de vocês analisarem e tirarem suas próprias conclusões, né? Muito bem, gente. Bom, o tempo terminou hoje. Eu agradeço pelo tempo. Eu espero que vocês gostem deste live. Eu vou publicar ele no YouTube para vocês assistirem depois, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que tenha, gente, entrem em contato no meu site. Visitem o site brainspeech.com, que vocês vão encontrar muito mais informações. E na parte de contato, deixem uma mensagem, ou deixem seu telefone, ou qualquer coisa. E eu estou aberto a qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de dúvidas que vocês tiverem, eu posso ajudar. Beleza? Gente, muito obrigado e até uma nova oportunidade. Beleza? Tchau, tchau.